É por isso que o Nolan é um descendente legítimo do Imperador Argal. A verdade é que tudo começa com uma das maiores traições que já aconteceram em Viltrum, onde o Tidus cometeu o maior crime possível contra o Império Viltrumita. Esse louco teve a capacidade de matar o Imperador Argal, e como resultado disso, sua morte jogou Viltrum num caos absoluto e abriu caminho para um dos períodos mais brutais da raça, pois sem uma liderança estável, o Império mergulhou em uma era de violência extrema, onde apenas os mais fortes conseguiam continuar vivos. Esse massacre ficou conhecido como o Grande Expurgo, pois os Viltrumitas mais fracos foram eliminados. E no fim dessa carnificina restou apenas 50% da população, e entre os sobreviventes estavam nomes como Conquista, Tula e o próprio Thrag. Depois de tudo isso, Thrag foi escolhido como grande regente de Viltrum, justamente por ter provado sua força naquele período bizarro. Sua missão era bem clara: encontrar algum herdeiro perdido da linhagem de Argal e garantir que o Império continuasse sob uma liderança legítima. Só que a situação piorou ainda mais quando Tidus decidiu fundar a coalizão, pois foi nesse ponto que ele acabou usando seu próprio DNA para criar a arma biológica mais devastadora da história, que ficou conhecido como o famoso vírus Scourge, que foi responsável por exterminar 99,9% da população viltrumita, deixando o Império tão devastado que nunca mais conseguiu voltar a ser o que era antes. Porém, o maior plot dessa história aconteceu quando o Mark acabou ficando em coma por causa da versão aprimorada do vírus Scourge, pois um dos cientistas que estava analisando seu corpo acabou descobrindo e informando ao Thrag que seu corpo estava reagindo ao vírus e o seu DNA era compatível com o do Imperador. Na mesma hora, Thrag entende o que aquilo significava, pois se o Mark carregava aquela linhagem, então Nolan só podia ser um descendente direto do antigo Imperador e até mesmo um de seus filhos. Ao saber de tudo isso, Thrag decide esconder a verdade a todo custo, chegando a matar o cientista. E como se não bastasse, ainda tenta eliminar o Mark, pois ele sabia que se esse segredo vazasse, ele perderia imediatamente sua posição como regente. Mas para sorte do Mark, Dinossauros aparece e impede que o Thrag termine o serviço. Mais tarde, durante a luta do Nolan com o Thrag, a verdade finalmente aparece, pois como não tinha mais como esconder, ele simplesmente acaba revelando tudo. E é nesse momento que ele finalmente explica o que aconteceu desde a morte de Argal, onde ele também fala sobre os herdeiros perdidos, sobre sua função como regente, e admite que foi através do DNA do Mark que descobriu que Nolan era descendente direto do governante legítimo de Viltrum.